Olá pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Maria e esse é o canal Você Pode, porque tudo posso naquele que me fortalece. Pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe uma extraordinária história de conversão. Uma conversão que não mudou apenas a vida desta pessoa que foi convertida, mas de milhares de pessoas, através do seu testemunho, através da sua luta, através da sua fé. Eu estou falando do mais conhecido, Saulo de Tarso, mais conhecido ainda como o apóstolo Paulo. A história de conversão do apóstolo Paulo foi surpreendente. Eu gostaria que você acompanhasse comigo essa maravilhosa história deste homem. Quem foi Paulo? Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, região onde se localiza hoje a atual Turquia. Paulo era judeu e possuía cidadania romana. Naquela época era muito importante ser um cidadão romano, porque um cidadão romano tinha muitos privilégios e Paulo possuía essa cidadania. A Bíblia não nos informa exatamente como Paulo, porque ele tinha essa cidadania romana. Se sabe que ele já nasceu com ela. E existiam algumas maneiras de conseguir a cidadania. Uma seria com uma grande quantia de dinheiro e outra seria prestando serviços a Roma. Historiadores, pesquisadores acreditam que Paulo, os pais dele conseguiram através de prestar serviços a Roma, mas não se sabe. O interessante é que Paulo possuía essa cidadania. E sendo assim, ele usufruía de todos os privilégios. Quais os privilégios de ser um romano? Por exemplo, um romano não podia ser chicoteado em praça pública. Um romano tinha direito a um julgamento justo. Um romano não podia, de forma alguma, ser crucificado, que era a pior forma de se morrer. Então, o cidadão romano ele tinha que ser julgado, condenado. Além disso, Paulo ele era muito instruído. Ele conhecia a cultura grega, falava aramaico, estudou em Jerusalém com o renomado Gamaliel, um doutor da lei, um homem acatado por todos. Ou seja, Paulo era um homem instruído, bem relacionado, conhecia toda a exatidão da lei, pois ele aprendeu com Gamaliel. E ele era um observador das leis mosaicas. O nome Saulo começa a ser mencionado na Bíblia a partir da morte de Estevão, que está registrada no capítulo 7, versículos 54 a 60. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, seguidor de Jesus Cristo, operava sinais e prodígios, fazia muitos milagres em nome de Jesus. Os sábios, os sirineus, os alexandrinos que viviam ali, os judeus, eles queriam de toda maneira conseguir calar o Estevão, porém a sua sabedoria vinha do Espírito Santo. Não tinha quem conseguia disputar com ele. Ele vencia a todos com a sua sabedoria. Aquilo inflamou aqueles homens que subornaram pessoas para dizer que ele tinha blasfemado contra a lei de Moisés, contra as leis judaicas, porque foi dito que Jesus, o Nazareno, tinha expulsado pessoas do templo, mudado as leis de Moisés. Então aqueles homens fizeram de tudo para que
o Estevão fosse morto. E conseguiram que apedrejasse, sublevaram o povo de uma maneira tão intensa que o povo começou a apedrejar Estevão. E Paulo, que era Saulo, consentia nessa morte. Após a morte de Estevão, os seus algozes depositaram as suas vestes aos pés de Paulo e Paulo guardou essas vestes dos assassinos de Estevão. Então Paulo pensava que estava protegendo as leis de Deus. Ele fazia isso porque ele achava que Jesus era um falso profeta e que os povos que seguiam Jesus eram baderneiros, eram arruaceiros. Então, moralmente, para ele, era uma honra limpar o nome de Deus. Para ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas, agindo assim, ele foi até a sinagoga e pediu cartas para perseguir os judeus, intensificar a sua perseguição, mas com cartas para que ele tivesse autoridade para pegar um grupo de soldados e trazer arrastados e levar até as prisões. Observe o texto a seguir. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Perceba que Paulo queria começar o seu trabalho por Damasco. Por que Damasco? Damasco era uma cidade muito próspera, importantíssima, localizava-se na região da Síria. Ela era um centro comercial poderosíssimo, conhecida por seu ramo de tecelagem, metalurgia, louça. Ali existia pessoas de todas as etnias, árabes, judeus, gregos. Ou seja, se os discípulos de Jesus começassem a obra por aquele centro tão grande que dava vazão para todos os lados, então não tinha mais como parar aquela obra. Sendo assim, Paulo ele pede para começar exatamente por ali, por Damasco, para que a obra de Jesus fosse impedida ali. Mas a providência divina, através de Jesus Cristo interceder, olha só o que aconteceu. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ali estava para acontecer a história de conversão mais poderosa que já houve na história da Bíblia. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo já estava chegando em Damasco. De repente, veio essa luz tão poderosa, forte, de maneira tão intensa, que ofuscou os olhos de todos. Paulo caiu por terra e, de repente, Paulo ouve uma voz chamando o seu nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo ficou atônito. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele só queria entender, naquele momento, o que estava acontecendo com ele. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo, atônito, atordoado, sem saber quem era aquela voz, mas temendo. Dá para imaginar esse momento que Paulo estava vivendo?
Então ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta vem logo em seguida: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo entendeu naquele momento que estava tudo errado, mas ele nem sabia o que estava acontecendo direito. Então Jesus disse: Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Imediatamente, ele entendendo que era o próprio Deus falando com ele ali naquele momento, ele pergunta: o que eu devo fazer? E Jesus responde: levanta-te e vai. E quando ele se levantou, ele não enxergava nada, nada, por causa da luz muito forte sobre os seus olhos, ele não conseguiu enxergar nada. Ele levanta dali e vai embora. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então Saulo é guiado dali até onde Jesus mandara ele ir. Porém, ele ficou 3 dias sem comer e nem beber. Dá para imaginar o que estava acontecendo com Paulo? Ele estava prestes a fazer a pior loucura da vida dele. Mas ele foi impedido pelo poder de quem ele iria perseguir. Ele foi impedido de perseguir por aquele que estava ali para impedi-lo, para mostrar para ele que ele estava errado, que não era da vontade de Deus ele perseguir aquele povo que eram os do caminho. Esse nome do caminho, uma observação, era como o povo os cristãos era conhecido, pois ainda não havia sido batizado como cristãos. Então as pessoas os chamavam do caminho, o caminho, que eles eram do caminho. Amém, pessoal? E olha que interessante como Deus trabalha. Lá na casa de Ananias, Ananias recebe uma visão. Ananias é um homem convertido a Deus, um homem respeitado na obra. Então, Jesus aparece para Ananias e manda que Ananias vá até a rua direita para orar por aquele homem, impor as mãos nele. Então Ananias fica sabendo quem é e fala para ele: aquele homem, Senhor? Mas aquele homem não dá. Aquele nos persegue, ele conseguiu cartas para que nos destruísse, para nos perseguir. Então Jesus respondeu. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorizações dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E Ananias imediatamente foi até a casa de Judas. Chegando lá, impôs as mãos sobre Paulo, chamou de irmão. Veja bem, ele o chamou de irmão, aquele homem que dantes estava fazendo todas as arruaças contra o povo dele, povo cristão. Ele colocou as mãos, e no momento que ele colocou as mãos e orou sobre a cabeça de Paulo,
Saiu-lhe como duas escamas dos olhos e Paulo passou a ver imediatamente. Depois disso, ele se fortaleceu, comeu e foi batizado. Olha só, que maravilha. Bem, após a conversão de Saulo, ele precisava entender o que estava acontecendo com ele. Ele precisava se refazer totalmente, porque foi quebrado um paradigma dentro dele. Ele sempre acreditou numa coisa, que então, de repente, de uma hora para outra, tudo muda. Então, Paulo precisava de um retiro espiritual. Ele precisava de um tempo para ele, para entender o que tinha acontecido com ele. Então, ele vai embora para a Arábia e lá fica por 2 anos, aproximadamente, como ele diz. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Perceba que ele diz, eu não aprendi nem com carne, nem sangue. Ou seja, ele aprendeu com o próprio Jesus. Ele se retirou. Ele procurou entender, porque como Paulo, ele era um homem de leitura, culto. Então, com certeza, para poder combater o que ele ia fazer daquela data em diante, ele teria que ter precisão do que ele ia fazer. Então, com certeza, ele foi consultar a lei, a Bíblia, as Escrituras, como ele conhecia totalmente. Então, ele foi ver já por outro lado, olhar onde Jesus encaixava. Então, ele conseguiu, nesse período, se instruir mais com o próprio Jesus, com certeza buscando o Espírito Santo, buscando a presença de Deus, se enchendo de sabedoria de Deus. Então Paulo precisou desse tempo. Bem, agora Paulo pronto, ele segue para a mesma cidade na qual ele ia entrar para destruir, ele começa a profetizar por ali. Então Paulo começa a evangelizar em Damasco. E ali começa aquele fervor de pessoas, confusão. As pessoas olham e dizem, espera aí, não é aquele cara que estava falando, que estava perseguindo, fazendo aquela confusão na cabeça das pessoas? Porém, os homens daquela cidade, os judeus, Paulo fazendo milagre, Paulo fazendo tudo, mostrando que Jesus era o Filho de Deus, demonstrando, e quando eu digo demonstrando, era com certeza através da lei ali, mostrando que Jesus incluía ali naquela palavra, que ele estava assim, que ele era o escolhido, que ele era o esperado. Mas aqueles judeus que não aceitavam, fizeram o quê? Procuraram falsos testemunhos contra Paulo, para dizer que ele estava blasfemando contra Deus. E Paulo se viu tendo que fugir dali, foi para Jerusalém. Chegou em Jerusalém para conhecer os cristãos, os irmãos de fé. Chegou lá, a porta se fechou para Paulo, porque ninguém acreditava em Paulo. Achava que Paulo não estava convertido, não estava nada. Os cristãos não queriam saber de Paulo, os irmãos. Então, Bernabé pegou Paulo pela mão, levou e apresentou aos discípulos e disse, olha só, eu conheço o trabalho desse homem. E contou-lhes toda a história, falou do que tinha acontecido na estrada de Damasco, falou o que tinha acontecido com Saulo pregando em Damasco, ousadamente o nome de Jesus. Então, Paulo foi aceito ali pelos irmãos e começou a pregar ousadamente pelas sinagogas, em praça, em todos os lados. Paulo começou o seu trabalho evangelístico, mas Paulo era letrado, Paulo era culto. Então Paulo achava, de certa forma, que ele ia liderar aquele grupo, mas não foi assim.
Não foi dessa maneira. Como os homens começaram a perseguir Saulo, de novo, mais uma vez, aqueles lá de Damasco já vieram para Jerusalém. Então, os homens mandaram, os irmãos mandaram que Paulo fosse embora. Paulo não queria ir embora. Paulo não queria aceitar. E os guardas ficaram à espreita, procurando a chegada de Saulo para prendê-lo. Porém, os discípulos, os amigos, os irmãos, pegaram Paulo, colocaram num cesto de noite e jogaram pela muralha, desceram-no pela muralha, como está. Observa o texto. Porém, o plano chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Paulo sai dali de Jerusalém, impedindo de continuar o seu trabalho evangelista. Pelos irmãos, porque estava uma baderna, Paulo estava sendo impedido de todas as maneiras. Ou seja, Deus não precisa de ninguém. Ele usa as pessoas conforme as pessoas deixam ser usadas. Naquele momento, Paulo ainda não estava preparado para fazer o trabalho evangelista. Paulo ainda não estava preparado para aquilo que Jesus queria para ele. Paulo precisava se preparar mais. Ele se preparou pouco. Por quê? Porque ele ainda estava com aquele pensamento de quando ele ainda não era cristão. Paulo era letrado, era inteligente, então ele achava que ele ia liderar, e de repente ele chega ali, e não é assim que acontece. E então Paulo tinha que filtrar isso também. Ele tinha que entender que Jesus queria ele, mas era totalmente vazio, porque Deus conhecia a força de Paulo. Então Deus queria usar Paulo, mas era da maneira que Jesus queria. Perceba que mesmo sem Paulo, a obra crescia e crescia e crescia. Paulo teve um momento de silêncio de 10 anos. 10 anos se passaram e Paulo voltou para Tarso. Levaram Paulo para Tarso. Paulo foi para lá e Paulo ficou nesse silêncio. Ninguém sabe o que aconteceu com a vida de Paulo nesse período. A gente acredita que ele continuou o trabalho de evangelização por lá, mas ninguém sabe. Então, veja bem, quando Deus escolhe alguém para a obra dele, é da maneira que Deus quer, não é pela maneira o que você faz, o que você tem. É Deus que vai te moldar, Deus que vai te usar. Então, você tem que se entregar na mão de Deus e dizer: o Senhor faça de mim o que o Senhor quiser. Então Paulo precisava de mais tempo. Com a obra crescendo mais e mais, a palavra sendo pregada aos povos, ainda não tinha sido apresentada aos gentios. Então Barnabé vai atrás de Saulo, lá em Tarso, e traz Saulo com ele para a igreja em Antioquia, que era a igreja que estava muito grande. Ali tinha irmãos de toda magnitude, pobre, rico, de todos os jeitos. A comunidade cristã estava só crescendo. E foi quando Saulo veio para a obra novamente. E quando Paulo e Barnabé e toda a congregação estavam orando e jejuando ali, naquele fervor, o Espírito Santo enche aqueles irmãos e diz: separa-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho escolhido, para a obra que eu quero que seja feita. Barnabé e Paulo são usados para levar o meu nome aos gentios. Quem são os gentios? São aqueles que não são judeus, somos nós. Isso é interessante, porque primeiramente a palavra, o evangelho, era para ser divulgado entre a casa de Israel.
Mas a casa de Israel não aceitou, refugou. Então, claro que todo o evangelho viria para nós de toda maneira. Mas primeiro, cumpria-se que ia para aquele povo e eles não aceitaram. Então, começou a se espalhar. E a obra de Paulo, e a obra de Barnabé, e a obra de Jesus Cristo espalhou-se pelo mundo afora, em todos os lugares. Então, começa a primeira viagem missionária de Paulo, de Barnabé e Saulo. Bem, vamos só fazer uma observação, como Deus ainda continua trabalhando na arrogância, no caso de Paulo. Observa que Jesus, quando manda separar o Espírito Santo, ele diz: separa para mim Barnabé e Saulo. Primeiro ele diz Barnabé e Saulo. É só uma observação que ao longo do texto a gente vai concluir. E seguia Saulo e Barnabé na sua viagem missionária. Atravessaram a ilha de Pafos. Chegando lá, encontraram um judeu. Esse judeu, falso profeta, o mágico, estava acompanhado do procônsul. E o procônsul queria que Paulo e Barnabé fossem falar com ele. Mas o mágico, falso profeta, fazia de todas as artimanhas para que a palavra não chegasse até o procônsul. Ele não deixava. Foi quando Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou, fitou os olhos no mágico e disse: filho do diabo, você que está impedindo o reto caminho do Senhor, veja só o que a mão do Senhor faz com você. E naquele momento, o mágico, tão poderoso, falso profeta, ele ficou cego. No mesmo momento em que o mágico ficou cego, os olhos do procônsul abriu para a palavra de Deus. E sendo assim, ali houve mais uma conversão. Amém, pessoal? Bem, a vida de Paulo, depois que ele se converteu, foi só luta, foi vitória. Também ele passou por perseguições. Aconteceu muitas coisas. E tem uma passagem na Bíblia que ele fala sobre o espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Falando de soberba de Paulo no princípio do seu ministério, é óbvio que ele entendeu, no final das contas, que esse espinho na carne, que ele diz que foi implantado na sua carne para esbofetear, que seria talvez um problema de saúde que Paulo enfrentava. E sendo assim, ele orou por 3 vezes para sair e não saiu, então ele entendeu que ele precisava dessa fraqueza. Porque quando nós somos fracos, é aí que somos fortes. Então, a força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando nós estamos flagelados, decepcionados, e nós precisamos disso para nos fortalecer com Deus. Então, nós precisamos desse espinho na carne. Amém, pessoal? No ministério de Paulo, ele faz 3 viagens missionárias e cada uma delas ele encontrou adversidade. Adversidades essa que talvez se
não tivesse cheio do Espírito Santo, ele não seguiria em frente. Talvez se fosse um de nós, não sei, desistiríamos na primeira viagem. Como foi o caso de João Marcos, que estavam com eles na segunda viagem, e ele desistiu, voltou, deixando Paulo furioso, mas Paulo conseguiu seguir em frente. Terceira viagem, em que Paulo retorna para fazer a terceira viagem missionária, Barnabé e Saulo, que vão seguir juntos, se desentendem. Repare que teve adversidade por todos os lados. Eles se desentendem porque Paulo não queria levar João Marcos, porque João Marcos tinha abandonado. Mas João Marcos abandonou por algum motivo. Talvez teve medo, porque segundo os historiadores, dizem que naqueles lugares em que eles estavam indo, estava tendo surto de malária, de doenças e muitas adversidades que João Marcos naquele momento não aguentou e foi embora. Mas João Marcos retornou. Que quantas vezes nós estamos seguindo no caminho e de repente a gente para, não consegue seguir em frente, né? A gente desiste. Mas logo depois a gente volta, fala com Deus e Deus nos fortalece e a gente volta. Mas Paulo naquele momento não entendeu a fraqueza de Marcos. Não entendeu. Sabe por quê? Não entendeu? Porque Paulo, Barnabé, Bernabé, Marcos, eles eram homens. Eles não eram deuses. E homens, eles têm fraqueza, têm adversidade. E naquele momento Paulo não entendeu a fraqueza de João Marcos. Barnabé tomou para si as dores de João Marcos, seguiu em frente com João Marcos para outra viagem, enquanto Paulo saiu com o outro, Silas, e foram fazer a sua viagem perfeitamente. Mas é aquela história, somos seres humanos e Deus não escolheu deuses para fazer a obra, escolheu homens dotados de defeitos, dessas coisas que Deus, ele está vendo tudo, só que isso faz com que eles se fortaleçam cada vez mais na obra. Então cada um vai para um lado, vai para o outro, mas todos unidos na mesma fé. Então essa foi essas viagens. Nessas viagens teve uma que foi tão terrível que toda a tripulação que estava com Paulo, foi onde ele estava sendo preso para ser julgado por Roma, porque Paulo tinha o sonho de pregar o evangelho em Roma, para os gentios, no núcleo de Roma. E de qualquer forma, como ele tinha esse privilégio de ser julgado por Roma, porque ele era um cidadão romano, ele usufruiu desse direito. Não importasse o que fosse, ele foi para Roma. E numa dessas viagens que ele foi para Roma, como prisioneiro, o navio se despedaçou. Tinha muitos tripulantes, porém, o anjo do Senhor apareceu para ele e disse para ele: não tema, ninguém vai morrer. Não morreu uma pessoa sequer no naufrágio. O navio se despedaçou, foi parar numa ilha chamada Ilha de Malta, e lá ele converteu muita gente. Ali Paulo fez a obra maior do que ele imaginava. Quer dizer, a providência divina. Ele curou ali um pai de um grande político. Então ali ele fez a obra muito mais fortemente. Cada adversidade que eles passavam era uma providência divina. Paulo foi apedrejado, tido como morto, arrastado, e levantou e continuou pregando a obra de Deus. Sabe? Ele foi picado por uma cobra. Quando ele chegou em uma das viagens dele na ilha, e ali, aquele povo, eles eram adoradores de ídolos, eles eram pessoas, e receberam Paulo. Então Paulo foi pegar umas lenhas e ali uma cobra picou Paulo. Então os homens pensaram que ele estava sendo condenado pelos deuses, então queria jogar na água. De repente Paulo se curou,
o Espírito Santo, né? Paulo se regenerou do que ele estava passando e continuou a pregar, e as pessoas foram vendo a grandeza de Deus em cada coisa que Paulo fazia. Ou seja, cada coisa que acontecia tinha a mão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E Paulo queria seguir viagem para Roma. E Paulo foi para Roma e foi preso. E lá, Paulo foi condenado e morto. Mas antes disso, aconteceram muitas coisas. Paulo, mesmo na prisão, ele pregava o evangelho. Os carcereiros se convertiam. O exército pretoriano se convertia, boa parte. Então, Paulo, ele pregava o evangelho aonde quer que ele esteja, até mesmo dentro daqueles escombros ali. Perceba como Deus usou Paulo de todas as maneiras. Porque Paulo era daquela maneira que Deus queria ele, humilde, e que ele cada vez mais ele se fortalecia na fraqueza. E ali ele fazia a obra de Deus e se espalhava. Então Paulo já estava pregando para os gentios, estava pregando no núcleo de Roma. Mas no final, Paulo estava sozinho, naqueles escombros frios das masmorras de Roma. Paulo estava sofrendo, mas Paulo estava sofrendo na alma. Sabe por quê? Porque ele se sentiu só, desamparado. Observe esse texto, esse pequeno trecho. O apóstolo abandonado pelos homens, não por Deus. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então dá para entender que nesse momento que Paulo estava vivendo, a tristeza que estava na alma dele, porque nós precisamos de Deus, mas também precisamos do calor humano, precisamos de pessoas. Aquelas pessoas que nós sempre fizemos as coisas, nesse momento nós contamos com ela, nós contamos com aquela apoio moral. E como ele diz, um foi para um lado, outro foi para o outro, cada um foi fazer o que tinha que ser feito. Mas ele estava sozinho, não tinha presença de quem ali, aquele calor, aquele conforto. Mas você veja que ele ainda fala, traga a minha capa, que ele estava com frio. Naquele lugar o frio devia ser muito intenso, e com certeza eles não davam brusa de frio para o prisioneiro. E ele, ainda mais que Paulo estava no corredor da morte, acusado pelo louco do Nero por orquestrar o incêndio de Roma, sendo que ele mesmo colocou fogo em Roma. Uma das últimas perseguições que Paulo sofreu. Mas enfim, Paulo, mesmo com essa tristeza toda na alma dele, ele ainda tem forças para orar para Deus, para o Espírito Santo. E ele diz: Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará, salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória e pelos séculos dos séculos. Amém. E por fim, toda essa mensagem do Evangelho, toda a mensagem de Paulo, toda a luta, foi para nós chegarmos até a esse ponto crucial de entender que seja o que for que nós fazemos na vida, todos nós vamos perecer, todos nós morreremos, mas o que importa é o que vem depois, a vida eterna.
Por isso é muito importante o que nós fazemos aqui, nessa vida. O que nós estamos fazendo da nossa vida. O que nós queremos depois disso. Paulo garantiu a coroa da justiça para ele. E nós? Será que a nossa coroa da justiça, que o reto juiz nos dará a Paulo naquele dia, como ele disse, não somente a mim, mas a todos os quanto amam a sua vinda? Será que nós estamos preparados para receber juntamente com Paulo essa coroa da justiça? E para encerrar, Timóteo 2, capítulo 4, versos 6 ao 8 diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os quanto amam a sua vinda. Amém? Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu quero agradecer a todos vocês que esteve comigo aqui até o final. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Eu gostaria muito que você comentasse sobre esse vídeo, sobre o que você aprendeu sobre a história de hoje, se você já sabia, se foi alguma novidade para você. Pessoal, eu gostaria que você interagisse comigo. Então, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.